defendei-nos no combate, seja nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitae ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa tarde. Boa tarde. Estão bem? Sim. Comeram direitinho? Sim. Estão fortinho? Sim. E sono? A depressão pós-prato. Toda tarde ela vem. Aquela lomba, aquela lombeira. Mas vou tentar ser dinâmico para não deixar você dormir, tá bom? Esse segundo momento de partilha da palavra, eu queria trabalhar um outro aspecto dessa obra que Deus está realizando na nossa vida, essa obra de libertação. Qual é o tema do nosso encontro? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Mas Cristo nos libertou das garras de Satanás, como nós vimos de manhã, na primeira pregação. E agora eu queria dizer que Cristo nos libertou do pecado e da morte. É esse o sentido da realização da obra de Deus, e que Deus me conduziu pela ação do Espírito Santo nesse momento para que nós partilhássemos sobre isso, que é muito importante nesses dias que nós estamos aqui ouvindo a palavra, nós entendemos essa força da libertação, essa obra da salvação de Deus na nossa vida. Por isso eu quero pedir que você pegue a sua Bíblia e abra no profeta Isaías, livro do profeta Isaías, no capítulo 43, para nós entendermos esse amor que Deus tem por cada um de nós e compreendermos também a sua obra salvífica na nossa vida. Isaías capítulo 43, versículo 1. Isaías 43, versículo 1. Amém? Isaías 43, versículo 1. E agora assim diz o Senhor, aquele que te criou, Jacó, aquele que te modelou, Israel: não tenhas medo, fui eu quem te resgatou, chamei-te pelo próprio nome, tu és meu. Diga para a pessoa que está do seu lado: você pertence a Deus. Ele está dizendo agora, por essa palavra, que você é dele. Diga para você, não, sem medo, você é de Jesus. Você é pertença de Deus. E agora bata no seu coração, diga: eu sou de Jesus. Eu pertenço a Jesus. Ele vai dizer: chamei-te pelo próprio nome, tu és meu. Qual é o seu nome? Padre Roger. Jesus me chama pelo nome, ele conhece o meu nome. E o profeta vai dizer que meu nome está impresso, escrito na palma da mão de Deus. E o texto continua: se tiveres de atravessar pela água, contigo eu estarei. Veja a promessa. E a inundação não vai te submergir. Se tiveres de andar sobre o fogo, não te vais queimar, as chamas não te atingirão. Pois eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu forte. Para pagar a tua liberdade, eu dei o Egito. Para ficar contigo, eu entreguei a Etiópia e Sabá. Pois és muito precioso para mim, e mesmo que seja alto o teu preço, é a ti que eu quero. Diga: eu sou precioso para Deus. Eu valho muito para Deus. Eu tenho um valor imenso. Eu valho muito para Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado: você vale muito para Deus. És muito precioso para mim, diz o Senhor. E mesmo que seja alto o teu preço, é a ti que eu quero. Para te comprar eu dou, seja quem for. Entrego nações para te conquistar. Veja,
por essa obra de amor, como nós víamos de manhã, revelada a nós pela graça e a reflexão e a experiência de João, o apóstolo de Jesus e evangelista. Nós ouvimos: Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho amado, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu dou, seja quem for. Deus foi capaz de dar o próprio Filho, Jesus, para a nossa salvação, para o nosso resgate, para que nós experimentássemos essa liberdade, para que nós fôssemos arrancados das garras do nosso inimigo, mas também para que nós fôssemos libertos do pecado. Veja bem o que Pedro vai refletir. Primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos de 18 a 19. Tende consciência de que fostes resgatados da vida fútil herdada de vossos pais, não por coisas perecíveis como a prata e o ouro, mas pelo sangue de Cristo, Cordeiro sem defeito e sem mancha. Qual é o seu valor? O que você vale, meu irmão? O sangue de Cristo. Tem algum dinheiro que paga isso? Tem algum carregamento de ouro que pague isso? Tem alguma reserva de dólar que paga isso? Não. Pedro vai nos dizer: nós fomos resgatados pelo precioso sangue de Cristo, Cordeiro sem defeito e sem mancha. Foi esse o preço. Foi esse o preço que o próprio Cristo, enviado pelo Pai, pagou para que nós experimentássemos a salvação e experimentássemos a libertação do pecado e da morte. Do pecado e da morte. Vamos andar um pouquinho na Bíblia para vocês não dormirem. Isaías 53, volta lá no livro do profeta. É bom para quem tiver com sono, vai fazer um passeio aí pela Bíblia, dentro desse mistério de salvação. No capítulo 53, versículo 3. Isaías 53, versículo 3. Era o mais desprezado e abandonado de todos, homem do sofrimento, experimentado na dor, indivíduo de quem a gente desvia o olhar, repelente, dele nem tomamos conhecimento. Eram na verdade os nossos sofrimentos que ele carregava, eram as nossas dores que levava às costas, e a gente achava que ele era um castigado, alguém por Deus ferido e massacrado, mas estava sendo traspassado por causa das nossas rebeldias, por causa dos nossos pecados. Ele estava sendo esmagado. O castigo que teríamos de pagar caiu sobre ele, e com seus ferimentos veio a cura para nós. Veja a maneira que Deus se utilizou para que nós fôssemos libertos do pecado e para que nós tivéssemos a certeza da vitória de Deus contra a morte, que a morte foi vencida pela dor, pelo sofrimento, pela humilhação que Cristo, mesmo sendo Deus, diz o apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, no capítulo 2, mesmo sendo Deus, ele se fez homem e se humilhou, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por que ele foi obediente? Para que eu e você vivêssemos a liberdade de filhos de Deus, para que eu e você fôssemos livres, para que eu e você tomássemos posse daquilo que o apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 1. Você sabe o que está escrito lá? Não, vou te dizer, já não há mais condenação para aqueles que estão no Cristo Jesus. E aplauda essa verdade: já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, pois a lei do Espírito que dá a vida veio em nosso favor e nos libertou. O Espírito,
a força libertadora de Jesus. Nós fomos resgatados pelo sangue do Cordeiro. Mas vocês lembram aquilo que eu dizia de manhã? Existem algumas realidades que nos colocam dentro do território aonde o cachorro amarrado, o nosso inimigo, está, e se lá nós entrarmos, nós vamos nos machucar. O que o apóstolo Paulo vai nos revelar na carta aos Romanos? No capítulo 6, no versículo 23. O salário do pecado é a morte. Pergunta para o seu irmão: você vai morrer? Esse ano Deus me libertou de uma coisa. Não é que eu tivesse medo da morte, mas eu tinha um discursinho: eu não vou morrer, eu vou ver Jesus voltar em glória. Porque eu não queria morrer, né? Medo da morte. Aí um dia eu estava celebrando uma missa, que toda segunda-feira eu celebro uma missa de intercessão pela Canção Nova, que é às vezes o cismo sobre a Canção Nova, o Brasil, junto com algumas pessoas da comunidade, um grupo de intercessão que eu montei. Nós adoramos 1 hora e depois eu celebro essa missa de libertação, pedindo pela libertação da Canção Nova e do Brasil. E na hora da pregação da missa, Deus me revelou que eu dizia que eu queria ser arrebatado porque eu estava com medo da morte. E ali diante do altar eu disse para Deus: o Senhor me leve na hora que o Senhor quiser. Eu não tenho mais medo da morte. Eu renuncio ao medo da morte. Seu irmão vai morrer? Se Jesus não voltar, ele vai? Não vai? É uma certeza. Eu tenho uma dúvida: se anão morre. Você já foi em velório de algum anão? Eu nunca fui convidado para fazer exército de anão. Eu nunca vi um anão morto. Você já viu? Eu acho que anão não morre, não. Mas nós morremos. Estou brincando, é só para você acordar, viu? Mas sinceramente, eu nunca fui em velório de um anão. E eu conheço vários. Nunca fui. Será que esse vão ficar para semente? Mas diga para o seu irmão: eu tenho uma boa notícia para você. Diga para ele: eu tenho uma boa notícia para você. Se Jesus não voltar, você vai morrer. Morreu. Isso é uma certeza. Nós não vamos ficar para semente. Vamos? Eu nem quero. Eu quero é o céu. Mas a morte que o apóstolo Paulo está dizendo é a segunda morte. É morrer para a vida eterna. É experimentar a condição de inferno. É experimentar a condenação. O salário do pecado é a morte. É impressionante. Como eu disse, eu lido com muitos jovens drogados. Meu Deus, eu sempre fico preparado para a perda. Esses dias mesmo, tem 2 meses, um dos meus filhos, tem até a fotinha dele que estava marcando uma passagem aqui, o Rafa, foi queimado vivo. Eu fiquei bravo. Com o diabo, claro. Fiquei bravo. Mas no fundo do meu coração eu tive uma certeza da salvação daquele jovem. Porque durante mais ou menos 1 ano eu o acompanhei, eu o confessei, eu orei por ele. Ele foi preso, na cadeia ele fez uma experiência com Jesus, saiu da cadeia, foi lá para a missa que eu celebro. Nós celebramos a vitória de Deus na vida dele. Passaram 2 meses, ele foi assassinado. Porque toda ação tem uma reação. Toda opção errada que nós fazemos tem consequências. Eu tenho plena convicção de que eu vou encontrar o Rafael lá no céu. E quando eu rezo por alguém que é curado, acontece muitas vezes. Eu acompanhei um amigo meu, um médico da minha idade, eu tenho 25 anos. O que você está indo? Está me achando de cara de quê? Tenho 34, estou brincando. E ele teve um câncer no fígado. Eu rezei. Ia lá na casa dele, colocava na cabeça, nada. Só que aconteceu algo muito interessante. Era algo tão grave que ele tinha,
Mas ele passou 1 ano e 8